Moçada, bom dia! Continuando a nossa série de vídeos sobre DNA, RNA e o dogma central da biologia, nós vamos para a parte 2 desse processo, justamente a transcrição. Como o RNA será sintetizado a partir da transcrição de uma informação que estava no DNA originalmente. Relembrando que o nosso dogma central da biologia tem alguns aspectos fundamentais associados. O DNA é capaz de realizar a replicação, fazer cópias de si mesmo no processo de duplicação do DNA, que foi tratado no vídeo 1 desta série. O reparo de DNA, que é realizado basicamente com o auxílio de algumas enzimas, como a DNA polimerase, e o processo de recombinação gênica ou recombinação genética, em que nós vamos nos aprofundar basicamente durante a terceira série do ensino médio. O DNA ele tem as informações para a manifestação de nossas características. Muitas dessas manifestações são associadas basicamente à formação e codificação de proteínas. Mas como uma informação que está no DNA é utilizada para chegar à formação de uma proteína? Como esse processo ocorre? E aí é o que nós temos, um passo intermediário extremamente importante, que é justamente a transcrição ou síntese de RNA. É produzir uma molécula de RNA utilizando uma parte da fita de DNA como molde, uma parte da molécula de DNA, uma região ativa, uma região codificadora, para que nós tenhamos a formação dessa proteína. Então, vamos analisar como esse processo acontece. A transcrição, basicamente, uma molécula de DNA é produzida usando como molde o DNA. Então, nós vamos ter justamente em uma das fitas uma região ativa do DNA, uma região com informação, uma região codificadora. E o que nós observamos é justamente o seguinte: há a presença de uma enzima, conhecida como RNA polimerase, enquanto na duplicação do DNA, que nós vimos no vídeo 1, há a presença de três enzimas principais, a helicase, a DNA polimerase e a DNA ligase, aqui há apenas uma enzima envolvida no processo, a RNA polimerase. Como vai acontecer essa transcrição? O que nós observamos é justamente o seguinte: há uma região do DNA que tem uma atividade codificadora. A RNA polimerase irá se ligar a esta região. A RNA polimerase está representada aqui nessa bolinha roxa. O que vai acontecer nesse mecanismo? Essa RNA polimerase ela vai começar a construir gradualmente uma molécula de RNA. À medida que ela vai deslizando e construindo essa molécula de RNA, utilizando o DNA como molde, o que nós vamos observar é a formação de um RNA transcrito. Detalhando um pouco mais esse mecanismo, como vai acontecer? Essa região, um gene ativo no DNA, uma região codificadora, ela será o alvo lá da própria enzima RNA polimerase. Ela vai se ligar a essa região e começa a construir gradualmente a molécula de RNA, utilizando a fita molde. Nesse processo aqui retratado, a fita molde é esta aqui de baixo, essa fita que vai servir para a construção de uma molécula de RNA nascente. Nesse mecanismo, há sempre uma complementaridade. Onde há uma timina no DNA, haverá uma adenina no RNA. Onde há uma guanina, será acrescentada uma citosina. Onde há uma citosina, será acrescentada no RNA uma guanina. E o interessante
onde há uma adenina, será acrescentada uma uracila, um nucleotídeo com uracila. A uracila é uma base exclusiva do RNA, bem como a timina é uma base exclusiva do DNA. Então, neste processo, justamente com essa complementaridade, o RNA nascente é construído. Nesse mecanismo, o que nós vamos observando é que, mesmo que seja uma região mais longa do DNA, esse RNA será capaz de ser formado e carregar essa mensagem. Essa mensagem será utilizada, essa codificação será utilizada justamente como instrução para a montagem de uma proteína. Nesse mecanismo, o que nós observamos é que há 3 tipos principais de RNA. O RNA que foi transcrito desta forma pela RNA polimerase, na maneira que nós fomos descrevendo aqui, ele tem uma forma mais linear. É justamente o RNA mensageiro. Ele tem a mensagem necessária para a formação de uma proteína. Mas há tipos auxiliares de RNA. O RNA transportador, que terá um papel crítico durante a síntese de proteínas, porque ele tem um papel para carregar o aminoácido. Ele tem justamente uma função de carregar os blocos de construção de proteínas. E o RNA ribossômico, que será o grande leitor dessas mensagens. Então, os 3 irão atuar juntos num processo de síntese de proteínas. Ao analisarmos este mecanismo, o que nós vamos observar justamente o seguinte: numa representação da síntese proteica, o RNA mensageiro ele transcreve o código genético. Então, na transcrição que ocorreu para que o RNA mensageiro fosse sintetizado, esse RNA foi sintetizado lá no núcleo e é levado para o citoplasma. A mensagem, o RNA-M ou RNA mensageiro, carregará essa informação. Durante a leitura que é feita pelo RNA ribossômico, ele é parte constituinte dos ribossomos, as organelas celulares responsáveis pela síntese proteica. Ao fazer a leitura desta mensagem, o ribossomo vai enviar sinais para que o RNA transportador, o carreador, o transportador de aminoácidos, que tem um formato espacial semelhante a um trevo, ele traga esses aminoácidos durante a síntese proteica. Nesse mecanismo, os 3 tipos têm funções específicas. O RNA mensageiro, basicamente, um carregador da informação genética que foi transferida do DNA. Um RNA transportador vai justamente ter um papel de carregar os aminoácidos. E o RNA ribossômico, ele tem o papel de traduzir esta informação, traduzir a mensagem do RNA mensageiro. Com isso, nesse mecanismo de transcrição, o que nós temos é exatamente uma preparação, uma cópia das instruções para a montagem de uma proteína. Então, neste mecanismo, o que nós temos aí é que, basicamente, a informação do DNA ela é copiada de forma complementar, de modo que esse RNA sintetizado agora seja enviado para o citoplasma e ele vá participar justamente da próxima etapa do processo de expressão gênica, como as proteínas são produzidas. E esse será justamente o assunto de nosso próximo vídeo. Antes disso, lembrando que todo o assunto do dogma central da biologia molecular encontra-se em nosso livro-texto, capítulo 10, páginas 204 a 209, e capítulo 11, páginas 232 a 239. Com isso, não perca o próximo vídeo. A síntese proteica, ela está chegando e nós vamos aprendê-la juntos.